Deus em Cristo seja louvado. Toda a igreja de Deus diga amém. Da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem dos seus atalaias da última hora, de volta à palavra original. Estes atalaias estiveram ocultos em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Agora no século XXI, terceiro milênio, aprove a Deus levantar na terra mais um dos seus atalaias para revelar segredo dos céus que estava escondido no tesouro de Deus para ser revelado nos últimos tempos, antes de tocar a última trombeta. Enquanto a última trombeta não toca, Deus vai advertindo os habitantes da terra através dos seus porta-vozes aqui na terra. Toda vida teve os porta-vozes de Deus aqui na terra para divertir o povo da terra. De geração em geração, Deus tem levantado na terra os seus porta-vozes para mostrar para os habitantes da terra tudo o que vai acontecer com os habitantes da terra no juízo final, ou seja, no último dia. São poucos habitantes da terra, hoje no século XXI, no terceiro milênio, que estão percebendo a brevidade dos tempos e da volta do Senhor Jesus Cristo. A preocupação de mais de 90% dos habitantes da terra, hoje no século XXI, agora no terceiro milênio, é com o materialismo, que não vai se aproveitar nada no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. E no último dia, no juízo final, as redes sociais divulgam todos os dias a grande preocupação de mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI, do terceiro milênio. Tem uma emissora de televisão que tem um programa de debates de pastores. Cada programa tem um debate com um determinado assunto. Assisti um debate de uns pastores sobre a maçonaria. Uns pastores são a favor da maçonaria porque eles ainda estão membrados da maçonaria. Outros são contra a maçonaria porque já desmembraram da maçonaria. Então, o apresentador do programa fazia perguntas para ambas as partes. Para os que ainda permaneciam na maçonaria e para os que não permaneciam na maçonaria. Os pastores que ainda estão na maçonaria defendem a maçonaria. Os pastores que saíram da maçonaria defendem o reino de Deus e de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Foi feita uma pergunta para os pastores que ainda estão na maçonaria: se é possível uma pessoa ser maçom e ao mesmo tempo ser um cristão. Se uma pessoa pode servir a Deus e a maçonaria. O pastor maçom respondeu que pode servir a Deus e a maçonaria ao mesmo tempo. Porque se não pudesse servir a Deus e a maçonaria, ele não seria um pastor de uma igreja evangélica aqui na terra. O pastor maçom tem convicção que pode servir a Deus e a maçonaria. O apresentador do programa pergunta para os pastores que renunciaram à maçonaria: pela luz das escrituras sagradas, os homens podem servir a Deus e a maçonaria ao mesmo tempo? Os pastores que renunciaram à maçonaria responderam: não podem, de maneira alguma, ninguém aqui na terra servir a Deus e a maçonaria. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, em Lucas 16, 13 a 15, ninguém pode servir a dois senhores aqui na terra. Pela luz da palavra de Deus, nenhuma pessoa aqui na terra pode servir a Deus e a maçonaria. Porque o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor dos cristãos, ele não é Senhor da maçonaria. O Senhor da maçonaria é um Senhor totalmente oposto ao Senhor Jesus Cristo ou ao Senhor dos cristãos. Então, se o Senhor da maçonaria é oposto ao Senhor Jesus Cristo ou ao Senhor dos cristãos, isso quer dizer que ninguém aqui na terra pode servir a maçonaria e a Deus ao mesmo tempo. Ou é servo da maçonaria ou é servo de Deus. Se o próprio Jesus Cristo diz que nenhum servo pode servir a dois senhores aqui na terra, veja Lucas 16, 13 a 15. Então os pastores que ainda permanecem na maçonaria estão incluídos no meio daqueles que Paulo falou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 12. Estão com a operação do erro para crerem na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Então estes pastores que dizem que podem servir a Deus e a maçonaria estão com a mente cauterizada, como disse Paulo em 1 Timóteo 4, 1 e 2, para se oporem contra as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Lucas 16, 3 a 15, e dizerem que podem servir a Deus e a maçonaria.
Pela luz da palavra de Deus, ninguém pode servir a Deus e a maçonaria. O apresentador pergunta para o pastor maçom se a maçonaria é uma religião. O pastor maçom responde que a maçonaria não é uma religião, é uma sociedade de pessoas que procuram fazer o bem aos outros e são unidos e professam uma mesma fé no Deus dos cristãos. Pela luz da palavra de Deus, a maçonaria é uma religião e que a fé que os maçons professam não é a fé dos cristãos. Pela luz da palavra de Deus, há uma só fé, um só Senhor, um só Deus, Criador de todas as coisas que existem aqui na terra. Veja Efésios 4, 1 a 16. Você talvez diga, se Deus criou todas as coisas que existem aqui na terra, então foi Deus que criou a maçonaria? Deus não criou a maçonaria, Deus criou o homem, e o homem criou a maçonaria. Então a maçonaria foi criada pelos homens aqui da terra. Por quê? A tendência dos homens aqui da terra é criar coisas que Deus não aprova. Se existe uma coisa criada pelos homens aqui na terra que Deus não aprova, uma destas coisas é a maçonaria, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, em Lucas 16:13, que nenhum servo pode servir a dois senhores, os fariseus zombaram de Jesus. Jesus disse para os fariseus, vocês são os que se justificam a si mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Por quê? O que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Pelo grau elevado que tem na maçonaria, nos dá a entender que os fariseus eram maçons e tinham o mesmo grau elevado que tem a maçonaria hoje no século XXI, no terceiro milênio. Vamos supor que o Senhor Jesus Cristo estava à frente de uns religiosos que eram maçons e estavam dizendo para o Senhor Jesus Cristo que eles podem servir a Deus e a maçonaria. E o Senhor Jesus Cristo responde para aqueles religiosos que eram maçons, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Então os fariseus, que eram gananciosos pelo dinheiro, zombaram de Jesus, porque Jesus não aprovava a sua religiosidade, porque eles queriam servir a Deus e a maçonaria. A maçonaria dos fariseus era uma sociedade de homens de todas as religiões, homens ricos da alta sociedade que aprovavam a política e as religiões. Então a maçonaria do século XXI não está fazendo diferença da maçonaria do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. O Senhor Jesus Cristo continua dizendo hoje para os maçons do século XXI, terceiro milênio, nenhum servo pode servir a Deus e a maçonaria. E os pastores maçons dizendo para Jesus que eles, os maçons, podem servir a Deus e a maçonaria. Mas o Senhor Jesus Cristo dá a resposta para os pastores maçons. Veja Lucas 16, 13 a 15. O Senhor Jesus Cristo diz para os pastores maçons, este grau elevado de vocês na maçonaria, perante Deus é abominação. Como bons cristãos, servidores de Jesus Cristo aqui na terra, nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, como Ele mesmo disse em Mateus 11, 29. Aprendam de mim. Os cristãos aprendem com o seu mestre. Então, o que nós aprendemos com o nosso divino mestre, o Senhor Jesus Cristo, é que ninguém pode servir a dois senhores, nem um servo pode servir a Deus e a Belial. Veja 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não há nenhuma sociedade entre Cristo e a maçonaria. A maçonaria é uma sociedade filantrópica secreta. Vamos ver o significado da palavra maçonaria no dicionário brasileiro Globo. Maçonaria, sociedade filantrópica secreta, que usa como símbolo os instrumentos do pedreiro e do arquiteto. Vamos ver o que o dicionário diz, o que significa a palavra sociedade. Sociedade, reunião de pessoas que têm a mesma origem, os mesmos usos e as mesmas leis. Estado social, corpo social, agremiação, associação, parceria, participação, companhia. Companhia de pessoas que se ajuntam para viver segundo as regras de um instituto ou ordem religiosa. Casa em que se reúnem os membros de qualquer agremiação. Relações
ou frequência habitual de pessoas, união de pessoas ligadas por ideias ou interesses comuns, conjunto de pessoas de uma mesma esfera social. Dentro da palavra sociedade tem a palavra religião. Então os maçons estão equivocados quando diz que a maçonaria não é uma religião. Se a maçonaria é uma sociedade, então é uma religião social que busca interesses materiais. Só que a maçonaria é uma religião secreta. Se é secreta, isso quer dizer que tem segredos que só pode ser revelado a quem faz parte da maçonaria. Só está sendo revelado o segredo da maçonaria para o mundo inteiro, porque Deus está resgatando pastores de dentro da maçonaria para revelar a verdade das Escrituras Sagradas para eles. Se as Escrituras Sagradas diz que nenhum servo pode servir a dois senhores, isso quer dizer que o maçom não pode servir a Deus e a maçonaria. Um líder religioso que é maçom, ele está se assentando nas duas mesas. Um dia ele está se assentando na mesa de Deus e no outro dia está se assentando na mesa dos demônios. Veja 1 Coríntios 10, 21 e 22. Pela luz das Escrituras Sagradas, um líder religioso que faz parte da maçonaria está se assentando nas duas mesas. Um líder religioso que é membro da maçonaria está provocando a Deus, está querendo ser mais forte do que Deus. O líder religioso que é sócio da maçonaria está se cumprindo com ele, o que está escrito em Romanos 11 e 8. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvido para não ouvir, e até o dia de hoje. É isso que está acontecendo com os líderes religiosos que entram na maçonaria. Deus lhe dá um espírito mentiroso para eles crerem na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Veja 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 12. Deus permite que muitos líderes religiosos conheçam a maçonaria, que eles cheguem até o grau elevado da maçonaria, para que se cumpra aquelas santas palavras que está escrito em Mateus 10, 26. Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Deus permite que homens de alta posição religiosa entrem na maçonaria, para eles conhecerem tudo o que tem de oculto na maçonaria. E depois Deus lhes resgata estes homens de dentro da maçonaria para eles revelar para o mundo inteiro o segredo da maçonaria. E é isso que está acontecendo com muitos líderes religiosos de alta posição. Deus permitiu que eles fossem conhecer a maçonaria secreta, ou conhecer as coisas secretas da maçonaria. E depois que eles conheceram as coisas secretas da maçonaria, Deus resgatou de dentro da maçonaria para eles revelarem para o mundo inteiro tudo o que estava oculto dentro da maçonaria secreta ou dentro da sociedade maçônica. Agora tem uma coisa que Deus pede para quem está sendo resgatado de dentro da maçonaria. Vocês estão incumbidos de uma missão aqui na Terra, de resgatar os líderes religiosos que estão dentro da maçonaria, porque os líderes religiosos que morrerem dentro da maçonaria, no juízo final, vão ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo, justo juiz, para ouvir aquelas palavras que está escrito em Mateus 7, 22 e 23, Lucas 13, 25 a 28, Mateus 25, 41 e 46. Compensa alguém viver aqui na terra resistindo às palavras do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo dizer que nenhum servo pode servir a dois senhores, e os líderes religiosos viverem aqui na terra servindo a dois senhores, servindo a Deus e ao mundo, servindo a Deus, o Criador dos céus e da terra, e servindo ao Deus da maçonaria aqui na terra. Irmãos líderes de igrejas evangélicas que Deus lhe resgatou de dentro da maçonaria, procurem o mais rápido possível resgatar os irmãos que estão dentro da maçonaria, para que não aconteça com estes irmãos o que está escrito em Apocalipse 22, 15, Apocalipse 21, 8 e 27. Irmãos que foram resgatados por Deus de dentro da maçonaria, se revistam com as armaduras de Deus para vocês vencerem o inimigo das nossas almas, porque ele fica furioso quando Deus resgata uma alma que está presa nos laços da maçonaria. Veja 2 Timóteo 2, 19 a 26. Então, irmãos, que já foram agraciados por Deus em Deus ter lhe tirado
vocês dos laços do inimigo das nossas almas. Não tenham medo de falar a verdade para os irmãos que ainda estão presos nos laços do inimigo das nossas almas dentro da maçonaria. O inimigo das nossas almas tem muitos laços aqui na terra para pegar o povo da terra. Um dos laços do inimigo das nossas almas é a maçonaria, porque ela é uma religião oculta. Os maçons não aceitam que a maçonaria seja uma religião, mas, na verdade, a maçonaria é uma religião oculta. Se a maçonaria não fosse uma religião, o inimigo das nossas almas não gostaria dela. Como a maçonaria é uma religião, o inimigo das nossas almas se oculta dentro dela para enganar as pobres almas que não têm o temor de Deus aqui na terra, aqui na sua vida terrena. É o lugar que o inimigo das nossas almas gosta mais de habitar. É dentro das religiões. Como ele habitava dentro daquelas igrejas do Apocalipse. Eram 7 igrejas, só tinha uma igreja que o inimigo das nossas almas não habitava. Era a igreja de Filadélfia. Mas nas outras igrejas ele estava entronizado, matando o povo das igrejas. Tinha um líder que tinha o nome de vivo, mas estava morto diante de Deus. E os povos da sua igreja todos confirmados para morrer. Então, irmãos, se a maçonaria não fosse uma religião, muitos líderes religiosos não se associavam à maçonaria. É uma das religiões que tem na terra mais receptiva. É a maçonaria, porque ela recebe pessoas de todas as religiões. A maçonaria agrega qualquer pessoa, não importa o seu credo religioso. De preferência pessoas de classe alta e média, porque é uma sociedade de pessoas de alta posição e de média posição. Dificilmente pessoas de classe baixa procuram a maçonaria. Procura a maçonaria para se agregar. Por quê? É uma sociedade de homens de negócio e grandes empresas. Os testemunhos de pessoas que saíram da maçonaria é muito triste para os que ficam na maçonaria. E principalmente os líderes religiosos que se dizem pastores. Se realmente os testemunhos dos que saem da maçonaria é verdadeiro, então a maçonaria é maligna e diabólica. Porque os testemunhos dos que saem da maçonaria é muito chocante. Quem já ouviu o testemunho do ex-bruxo, que é conhecido por Tio Chico? Se realmente o testemunho do ex-bruxo Tio Chico é verdadeiro, como é que ainda tem pastores que têm coragem de ficar dentro da maçonaria? Se o testemunho do ex-bruxo Tio Chico é verdadeiro, então a maçonaria é uma sociedade de homens que não temem a Deus aqui na terra. E não compensa para nenhum evangélico fazer parte da maçonaria aqui na terra. Os evangélicos que se associam com a maçonaria não têm nenhuma ideia quem é o inimigo das nossas almas e o que ele é capaz de fazer aqui na terra para enganar os povos da terra com a sua astúcia e sagacidade. É como diz a luz das Escrituras Sagradas, o inimigo das nossas almas tem capacidade de se apresentar no meio dos povos religiosos aqui da terra como anjo de luz e ministro de justiça. Veja, à luz das Escrituras Sagradas, 2 Coríntios 11, 12 a 15, acredito que os evangélicos que entram na maçonaria está acontecendo 2 coisas com eles. Primeiro, não temem a Deus. Segundo, não acreditam nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Será que os evangélicos que estão entrando na maçonaria já pararam um pouco para pensar no grande perigo que eles estão correndo se permanecerem na maçonaria até o fim da sua vida terrena? E quando chegarem no tribunal de Cristo, ouvir ele dizer: apartai-vos de mim, malditos, vão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e todos os seus seguidores aqui na terra? Não vos conheço, não sei de onde vocês são. Veja a luz das Escrituras Sagradas, Mateus 25, 41, 46, Mateus 7, 22, 23, Lucas 13, 25 a 28. Não vai adiantar nada naquele dia estes evangélicos dizerem para o Senhor Jesus Cristo que pregaram no nome de Jesus, que expulsaram demônio no nome de Jesus, que fizeram até maravilhas no nome de Jesus. Naquele dia não é dia de misericórdia, é dia de juízo final. E ninguém escapa do juízo final, onde todas as nações vão ter que comparecer perante o tribunal de Cristo
para que cada um receba a sua recompensa de tudo o que praticou aqui na terra por meio do seu corpo, seja bom ou seja mau. Veja a luz das Escrituras Sagradas, 2 Coríntios 5:10, Mateus 25, 31 a 46. O que vai acontecer com muitos evangélicos que não temiam a Deus e não acreditaram nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas é exatamente o que está escrito em Mateus 25, 41 a 46, Mateus 7, 28 a 23, Lucas 13, 25 a 28. São estas as palavras que vão ouvir muitos evangélicos que não temeram a Deus aqui na terra e não creram nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Irmãos, a nossa vida está nas Escrituras Sagradas. Veja a luz das Escrituras Sagradas, João 5, 39 a 40, Mateus 22, 29, 2 Timóteo 3, 10 a 17, 2 Pedro 1, 16 a 21. Amados irmãos evangélicos, Deus não fez o inferno para os humanos da terra e para lá. Deus fez o inferno para o diabo e os seus anjos, que foram expulsos do céu aqui para esta baixa terra. Deus fez o céu para os seus escolhidos, que obedecerem à sua santa palavra aqui na terra. Deus fez o inferno para o diabo e os seus anjos, que se rebelaram contra Deus nos céus. Deus criou os homens aqui na terra e deu livre-arbítrio. Cada um escolhe o que bem quiser. Só existem dois caminhos. Um vai para o céu e o outro vai para o inferno. Quem andar nestes dois caminhos, um dia vai chegar em uma porta. Uma porta entra para o céu, a outra porta entra para o inferno. A porta do céu é o Senhor Jesus Cristo. A porta do inferno é o grande inimigo de Deus que foi expulso do céu aqui para esta terra. Veja a luz das Escrituras Sagradas, João 10, 9, João 14, 6, o caminho e a porta dos céus. Veja Apocalipse 12, 7 a 12, Apocalipse 20, versículo 10, Apocalipse 21, 8 e 27. Aqui está a porta do inferno. Esta porta é larga e espaçosa e são muitos que entram por ela. Veja a luz das Escrituras Sagradas, caminho estreito e apertado, porta estreita e apertada, porta larga e espaçosa, caminho largo e espaçoso. Mateus 7, 13, 14 e 15. Lucas 13, 22 a 28. O sábio Salomão diz que há caminho que para os homens parece direito, mas o seu final é caminho de morte. Veja a luz das Escrituras Sagradas, Provérbios 14, 12, Provérbios 15, 24, Provérbios 16, 25. Será que os evangélicos sabem que o caminho da política e da maçonaria é um caminho que parece direito, mas o seu final é o caminho de morte? O sábio Salomão diz que para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que é aqui embaixo. Veja Provérbios 15, 24. Estamos mostrando os dois caminhos para os habitantes da terra escolherem. Um caminho vai para o céu, outro caminho vai para o inferno. Uma porta dá acesso ao céu, a outra porta dá acesso ao inferno. Quantos milhares de pessoas que tem na terra caminhando no caminho largo e espaçoso, pensando que é o caminho direito? E quando chegarem no final do caminho, vão se deparar com a porta larga e espaçosa. Quando se derem por conta que o caminho que estão andando é o caminho largo e espaçoso, que dá acesso à porta larga, aí é tarde demais. O inimigo das nossas almas faz tudo parecido com a verdade, para enganar os habitantes da terra. O caminho largo e espaçoso, ele parece um caminho direito, mas o seu final é caminho de morte, ou seja, caminho que vai para o inferno, morada do inimigo de Deus, que foi expulso do céu, aqui para esta baixa terra, para enganar as nações da terra. Quando o inimigo de Deus foi expulso do céu aqui para esta terra, os anjos de Deus nos céus disseram: ai da terra e dos que nela habitam, porque o diabo desceu do céu para a terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta na terra. Então, como o inimigo das nossas almas sabe que Deus tem um tempo determinado para ele ser preso em um lago de fogo ardente, e nunca mais ele vai poder sair de lá para enganar ninguém aqui na terra, então, enquanto isso não acontece, o inimigo das nossas almas trabalha dia e noite para enganar os habitantes da terra, que não temem a Deus e nem guardam a sua santa doutrina aqui na terra. Foi o povo mais fácil que o inimigo das nossas almas achou aqui na terra para enganar. Foi o povo religioso, porque o povo religioso é o povo que mais fala em Deus.
mas é só da boca para fora. Os seus corações estão longe de obedecer às escrituras sagradas nos seus originais. É aqueles mesmos religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. Veja os religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. Veja na luz das escrituras sagradas, Mateus 15, 6 a 19. Está fazendo alguma diferença dos religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra para os religiosos do século XXI, terceiro milênio? É lamentável um líder de uma igreja religiosa que diz que tem tanto conhecimento das escrituras sagradas fazer parte da maçonaria aqui na terra, a qual as escrituras sagradas não aprovam aqui na terra, porque foi o que o Senhor Jesus Cristo chamou aqueles líderes religiosos dos fariseus de cego e guia de cego, porque o Senhor Jesus Cristo conhecia os corações daqueles líderes religiosos dos fariseus. Não tinha um povo religioso mais hipócrita do que os líderes religiosos dos fariseus. Se os líderes eram hipócritas, será que os seus fiéis não eram hipócritas também? Os povos da terra têm uma tendência para obedecer aos seus líderes religiosos. Então tudo o que os seus líderes ensinam, os seus fiéis obedecem. Todas as religiões funcionam como empresas. Assim como em cada país tem um presidente ou um rei, assim é também as religiões. Cada religião tem o seu presidente para dominar aquela religião no seu país. Não sei se tem aqui no nosso país brasileiro um pastor presidente de uma igreja religiosa que faça parte da maçonaria. Já imaginaram, irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, um pastor presidente de uma igreja evangélica aqui no Brasil fazendo parte da maçonaria? O que esse pastor não vai ensinar para os seus fiéis aqui no nosso país brasileiro sobre a maçonaria? Será que um pastor que faz parte da maçonaria tem capacidade de falar para os seus fiéis quem é a maçonaria, como falou o ex-bruxo tio Chico? Nenhum pastor que faz parte da maçonaria tem coragem de falar para os seus fiéis quem é a maçonaria. Graças a Deus que Deus tem resgatado pastores que estavam presos nos laços da maçonaria. Quando um líder religioso deixa a maçonaria, ele pode glorificar a Deus e dizer que nasceu de novo, porque o caminho da maçonaria é aquele caminho que o sábio Salomão disse em Provérbios 14, 12, 15, 24, 16, 25. É um caminho que parece direito, mas o seu final é caminho de morte. Então quem morrer na maçonaria corre um risco muito grande de passar pela segunda morte. Veja a luz das escrituras sagradas, Apocalipse 21, 8 e 27. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, são poucos religiosos que sabem, hoje no século XXI, o que é a segunda morte. Eu mesmo nunca ouvi um pregador pregando sobre a segunda morte. Nenhum vivente aqui da terra escapa da primeira morte. Nem mesmo o Filho de Deus escapou da primeira morte. O próprio Filho de Deus teve que passar pela primeira morte. Quem já parou um pouquinho na carreira da sua vida terrena para meditar na luz das escrituras sagradas sobre a segunda morte? Mais de 90% dos religiosos do século XXI não conhecem a segunda morte. Nenhum líder religioso do século XXI está preocupado em pregar para os seus fiéis sobre a segunda morte. São poucos líderes religiosos do século XXI que pregam para os seus fiéis que existem duas mortes, que tem a primeira morte e a segunda morte. Primeira morte, a morte da matéria humana. A segunda morte, a morte da alma, banido da presença de Deus para serem lançados no lago de fogo e enxofre, que aí é onde está a segunda morte. Veja a luz das escrituras sagradas, Apocalipse 20, versículo 6, Apocalipse 21, 8, 2 Tessalonicenses 1, 5 a 10, Romanos 2, 2 a 9. Irmãos, parece que as escrituras sagradas está como um livro selado para mais de 90% dos religiosos do século XXI, terceiro milênio. Os religiosos do século XXI estão como aqueles religiosos do tempo de Paulo. Veja a luz das escrituras sagradas, 2 Timóteo 3, 1 a 9. Paulo disse: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição, natural,
implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e reprovados o quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi a de Janes e Jambres. Está aqui, pela luz das Escrituras Sagradas, o retrato, ao vivo e a cores, de mais de 90% das religiões do século XXI, terceiro milênio, em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Mais de 90% dos religiosos do século XXI não estão percebendo a brevidade dos tempos em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo, e estão vivendo aqueles dias profetizado por Paulo em 2 Timóteo 3, 1 a 9. Os profetas antigos clamavam no seu tempo e diziam: o meu povo estão se perdendo, ou vão se perder, porque lhe falta o conhecimento. Que tipo de conhecimento o profeta estava falando? O conhecimento das Escrituras Sagradas. É como disse o nosso Divino Mestre em Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus. É exatamente isso que está acontecendo com mais de 90% dos religiosos do século XXI, terceiro milênio. Erram tanto por não conhecer as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Os nossos líderes religiosos poderiam estarem preocupados em repassar conhecimento das Escrituras Sagradas para os seus fiéis. Mas isso pouco está importando para os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio, porque eles estão como Janes resistindo às Escrituras Sagradas todos os dias nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores, sempre aprendendo sem nunca chegarem ao conhecimento da verdade. Dizem que conhecem a verdade, mas pelas suas obras negam que conheçam a verdade. Veja, à luz das Escrituras Sagradas, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1 a 16. Paulo deixou Tito em Creta para organizar a igreja de Deus que estava na cidade de Creta, porque na cidade de Creta tinham umas lideranças religiosas, como tem hoje no século XXI, terceiro milênio. Professam que conhecem a Deus, mas negam pelas suas obras. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós estamos precisando com urgência que Deus levante no século XXI homens como Paulo e os seus cooperadores para organizar a igreja de Deus que está sendo comandada por aqueles mesmos homens religiosos que tinha na cidade de Creta. Os profetas de Deus atribuíam a desobediência do povo aos seus líderes religiosos, porque se os líderes religiosos não obedecem a Deus e às Escrituras Sagradas, como seus fiéis podem obedecer? Se os fiéis aprendem com as suas lideranças religiosas, o que é que um líder religioso pode ensinar para os seus fiéis defendendo uma sociedade como a maçonaria? Aconselhamos a todos os pastores e presidentes de igrejas evangélicas no nosso país brasileiro. Se na sua igreja que você preside tem alguém ou algum líder religioso que é maçom, faça uma reunião com estes pastores e mande eles escolherem com quem eles querem ficar, com Deus ou com o diabo. Se quiserem ficar com Deus, tem que renunciar à maçonaria, que é do inimigo de Deus. Se quiser ficar com o diabo, então renunciam seus ministérios na igreja, porque nenhum servo pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Disse o pastor da igreja de Deus aqui na terra. Veja a luz das Escrituras Sagradas, Lucas 16, 13 a 15. Confirmado por um imitador do Senhor Jesus Cristo. Veja a luz das Escrituras Sagradas, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Irmãos, palavra de rei não pode ser revogada. Se o rei Jesus diz que nenhum servo pode servir a dois senhores, esta é uma ordem real. Não pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo aqui na terra. Paulo, imitador do Senhor Jesus Cristo, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça?
Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o que serve a Deus com o incrédulo? O que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos o santuário do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amados irmãos, assim como o Senhor Jesus Cristo disse que nenhum servo pode servir a dois senhores, Paulo confirmou em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Quem tem razão nessa história? É o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo? Ou é muitos líderes religiosos que dizem que podem ser um cristão e ser maçom ao mesmo tempo? Tem alguém equivocado nessa história. Ou as escrituras sagradas, ou os líderes religiosos que ingressam na maçonaria e continuam na igreja e na maçonaria. Um dia está servindo a maçonaria, no outro dia está servindo a Deus na igreja. Qual é a validade que tem as escrituras sagradas para estes líderes religiosos que são membros da maçonaria e são membros de uma igreja evangélica aqui na terra? Amados irmãos, conforme o testemunho do ex-bruxo tio Chico, o Deus da maçonaria é um bode. Neste caso, pela luz das escrituras sagradas, no juízo final, na presença do Senhor Jesus Cristo, à sua esquerda vai ficar os bodes e os seus fiéis. E todos que adoraram o bode prestaram culto ao bode da maçonaria. Veja a luz das escrituras sagradas, Zacarias 3,10. Diz assim: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Deus já estava anunciando para o profeta o juízo final que está escrito em Mateus 25, 31 a 46. Todos os líderes religiosos que foram pastores de bodes vão ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Só vão ficar à direita do Senhor Jesus Cristo os pastores de ovelha. Os pastores que não comeram a carne das ovelhas, nem beberam o sangue das ovelhas e nem se vestiram da lã das ovelhas. Porque pastores que comem carne de ovelha, bebem sangue das ovelhas e se vestem da lã das ovelhas, o Deus dos profetas não aprova no seu rebanho aqui na terra. Veja a luz das escrituras sagradas, Jeremias 49, 19, Jeremias 56, Ezequiel 34, 1 a 31, Zacarias 10, 3, Zacarias 11, 8, Isaías 56, 11, João 10, 11 a 16. Porque Deus estava contra os pastores no tempo dos profetas? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias? Será que Deus aplacou a sua ira contra os pastores do século XXI, terceiro milênio? Que eu não me torne inimigo de muitos pastores do século XXI, terceiro milênio, mas vou falar a verdade que Deus me manda falar. Que Deus continua irado com mais de 50% dos pastores do século XXI, terceiro milênio. Veja a luz das escrituras sagradas, Gálatas 4,16. Fiz-me acaso vosso inimigo porque vos disse a verdade? Se o apóstolo Paulo estivesse pessoalmente hoje no século XXI, ele dizia as mesmas palavras que os irmãos acabaram de ouvir, que Deus não está aprovando mais de 50% dos pastores das igrejas evangélicas do século XXI, terceiro milênio. Agora, amado ouvinte, o Senhor Jesus Cristo, do trono da sua santidade e do trono da sua glória, fala hoje para os pastores e para os seus fiéis. Ele diz: examinem o capítulo 10 de São João e façam de conta que vocês estão me ouvindo pessoalmente, como se eu estivesse presente no meio de vocês aqui na terra. Quem me ouvir e acreditar nas minhas palavras, eu abrirei os vossos entendimentos para que vocês compreendam as escrituras sagradas nos seus originais, como eu abri a mente daqueles discípulos que andavam comigo na estrada de Emaús e não me reconhecia que era eu que andava com eles. Assim diz o Senhor Jesus Cristo para mais de 50% das lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio. E para os seus fiéis, os fiéis dos líderes religiosos: vocês precisam acreditar nas escrituras sagradas como inspiração divinas. Quem crê nas escrituras sagradas como inspiração divinas e praticar todos os dias da sua vida terrena,
No juízo final ficará à minha direita. Quem for só ouvinte ou leitor, sem praticar o que está nas Escrituras Sagradas, ficará à minha esquerda no juízo final. Ouçam o que eu disse quando estive nesta baixa terra, e ficou escrito nas Escrituras Sagradas para a advertência dos povos da terra. Mateus 24 e Mateus 25. Em Mateus 24 eu avisei o que ia acontecer nos finais dos tempos, antes do juízo final. Tudo o que eu falei em Mateus 24 está se cumprindo hoje no século XXI, terceiro milênio. O que tem de falsos cristos e falsos profetas na terra hoje no século XXI, terceiro milênio, dentro das igrejas dos religiosos, é incontável. Eu disse que iria surgir nos finais dos tempos falsos cristos e falsos profetas, fazendo tão grandes milagres que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Veja a luz da minha palavra, Mateus 24, versículo 24 e 25. Eu disse que quando surgissem estes falsos cristos e esses falsos profetas, curando, operando sinais e maravilhas na terra, ninguém fosse atrás deles, porque o que os falsos cristos e os falsos profetas estão fazendo nas igrejas dos religiosos aqui na terra é o mesmo que Janes e Jambres fizeram na presença de Faraó. Tudo o que Moisés fazia na presença de Faraó foi real e verdadeiro, mas tudo o que Janes e Jambres fizeram na presença de Faraó era mágica e não era verdadeiro. Assim é o mesmo que está acontecendo no século XXI, terceiro milênio, com mais de 50% das igrejas dos religiosos da terra. Tudo é mágica, não é verdadeiro, como o povo estão pensando. Mas tudo isso só está acontecendo nas igrejas que não crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Porque as igrejas que crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas meditam em Mateus 24 e praticam nas suas igrejas na terra. Os meus escolhidos não precisam de andar correndo atrás destes milagres operados por estes falsos cristãos e esses falsos pastores, ou esses falsos profetas, que eu avisei que iria surgir no final dos tempos, antes da minha volta, para arrebatar desta terra os meus escolhidos que creram nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. A minha missão na terra, quando eu estive nesta baixa terra, não foi fazer curas e milagres, mas era curar as almas. A minha ida a esta baixa terra, enviada pelo Pai, foi exclusiva para salvar as vossas almas. Foi para livrar os povos da terra da segunda morte. Mas para que os povos da terra sejam livres da segunda morte, é preciso crer e obedecer às minhas ordens que eu dei quando eu estive nesta baixa terra. E todas as minhas ordens que eu dei para os povos da terra cumprir está nas Escrituras Sagradas, que os povos da terra pratiquem para não passar pela segunda morte. Veja a luz das Escrituras Sagradas, Hebreus 5, 8, 9. Ninguém se engane, desobedecendo as ordens do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, passará pela segunda morte. Para os que não obedecem às ordens do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, a morte do Senhor Jesus Cristo foi em vão. Veja a luz das Escrituras Sagradas, Gálatas 2, 19 a 21, Hebreus 6, 4 a 6, Hebreus 10, 26 e 27. É lamentável de se dizer, mas não posso me omitir de falar estas verdades para os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Para mais de 50% dos religiosos do século XXI, terceiro milênio, a morte do Senhor Jesus Cristo foi em vão. E muitos estão crucificando Jesus Cristo outra vez e expondo-o a vitupério nas igrejas do século XXI. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Diz Deus e o seu Filho Jesus Cristo para os ouvintes da nossa mensagem. Veja na luz das Escrituras Sagradas, Isaías 44, 26, Lucas 10, 16, Mateus 10, 40, 41, João 3, 19 e 20, Apocalipse 22, 16 a 21. Deus tem levantado este pequeno servo como seu porta-voz na terra, no século XXI, terceiro milênio. Deus não levantou o seu porta-voz para fundar mais uma religião na terra, para fazer confusão no meio das outras religiões. Porque o que se vê nas religiões do século XXI é confusão. Nenhuma religião se une com a outra religião. O que se pode ver nas religiões do século XXI é um comércio de almas humanas na terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. Deus também
não levantou seu porta-voz na terra para defender uma religião aqui na terra. Não posso defender nenhuma religião aqui na terra. O porta-voz de Deus defende as escrituras sagradas, porque são divinas. Então todas as religiões vão ter o seu final aqui na terra. As escrituras sagradas são eternas, jamais passarão. Quem obedeceu às escrituras sagradas aqui na terra, quando passar desta vida material para a vida espiritual, vai continuar obedecendo às escrituras sagradas. Por quê? Aqui na terra tem muitos empecilhos para que se obedeça às escrituras sagradas, mas no reino de Deus não tem nenhum empecilho para que se obedeça às escrituras sagradas. No reino de Deus não entra nenhum desobediente às escrituras sagradas. Quem obedeceu às escrituras sagradas aqui na terra, até o fim da sua vida terrena, o seu nome permanece escrito no livro da vida do Cordeiro nos céus. Os que se apostataram das escrituras sagradas e não permaneceram até o fim da sua vida terrena obedecendo às escrituras sagradas, os seus nomes foram riscados do livro da vida e foi escrito na terra. Veja na luz das escrituras sagradas, Jeremias 17:3, Apocalipse 20, 11 a 15. Está nas escrituras sagradas que o Senhor Jesus Cristo vem para julgar os vivos e os mortos. Mas quem são os vivos e os mortos? Ou mais, quem realmente são os vivos e os mortos? Os vivos são todos aqueles que ficarem à direita do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Os mortos são todos aqueles que ficarem à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Deus coloca todos os habitantes da terra no vale da decisão. É como está escrito nas escrituras sagradas. Veja Joel 3, 11 a 14. Multidões e multidões no vale da decisão. Deus do alto céus brada hoje para as multidões de religiosos aqui da terra. Vocês têm uma escolha hoje, céu ou inferno, Deus ou diabo. Quem escolher a Deus vai para os céus. Quem escolher o diabo vai para o inferno de fogo ardente, aonde viverão para sempre, longe da presença de Deus. Veja na luz das escrituras sagradas, Apocalipse 20, 10 a 15. Amados irmãos de lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio, o porta-voz de Deus está fazendo aquilo que Deus lhe manda fazer. Deus disse para o seu porta-voz: o que ouvi da minha parte escreve com letras bem legíveis, para que fique como aviso para as nações religiosas da terra no século XXI, terceiro milênio, ou até a consumação dos séculos. O próprio Jesus Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Quando os séculos forem consumados, o tempo da graça passou. Deus levou os seus escolhidos para morar em um país celestial, longe das religiões da terra, longe da maçonaria que agregava muitos líderes religiosos aqui na terra, longe dos mercenários que se passavam como pastores nas igrejas evangélicas aqui na terra, longe das apostasias das religiões aqui da terra, longe da mentira que muitas lideranças religiosas ensinavam nas suas igrejas, que eles mesmos eram os pastores. Veja na luz das escrituras sagradas a lista dos que não vão poder entrar no país celestial, porque quando chegar na presença do justo juiz, o seu passaporte é falso, não tem nenhum valor e não vão poder entrar no país celestial. Veja a lista dos que não vão poder entrar no país celestial, Apocalipse 22:15, Apocalipse 21:8 e 27. O primeiro da lista dos que não vão poder entrar no país celestial é os cabeças das religiões da terra. Quem são estes cabeças? Veja na luz das escrituras sagradas, Isaías 56:11, Jeremias 50:6, Jeremias 49:19, Zacarias 10:3, Zacarias 11:8, João 10:1 a 16. Esta é a verdade, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Deus pergunta para os ouvintes desta mensagem, revelada dos céus: as escrituras sagradas têm algum equívoco? O meu filho, quando esteve nesta baixa terra, ensinou alguma heresia para os seus ouvintes? Eu entreguei todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos do meu filho Jesus Cristo, que vocês obedeçam a tudo o que ele vos manda fazer. Quem obedecer ao meu filho está obedecendo a mim na terra. Quem desobedecer ao meu filho está desobedecendo a mim na terra. Eu mandei o meu filho a esta baixa terra para pagar um preço muito alto pelos pecadores da terra, mas os povos da terra não estão fazendo caso. Não estão fazendo muito caso do meu filho na terra, dentro das religiões da terra. Parece que o sacrifício do meu filho foi em vão.
porque mais de 90% das religiões da terra ainda estão na lei da velha aliança. Eu fiz uma nova aliança com os povos da terra, mandando o meu único filho a esta baixa terra para pagar um preço tão alto pelos povos da terra, mas para que os povos da terra tenham direito à salvação da sua alma, tem um preço a pagar, e este preço está ao alcance de todos aqui na terra. Até o mendigo que pede esmola de porta em porta pode pagar este preço. O homem mais rico da face da terra, vindo se apresentar diante de Deus para pagar o preço da sua salvação, ou da salvação da sua alma, ainda vai faltar 99% para ele pagar o preço da sua salvação aqui na terra. Ninguém aqui na terra paga nada em dinheiro para se salvar. A salvação do Senhor Jesus Cristo é de graça. O preço exigido por Jesus Cristo está na luz das Escrituras Sagradas. Veja Hebreus 5, 8, 9, Efésios 2, 1 a 22, João 1, 16, 17, João 14, 6 e João 10 e 9, Atos 4, 11 e 12. Diz Deus para os ouvintes da nossa mensagem: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Diz o Senhor Jesus Cristo para os ouvintes da nossa mensagem: eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas em favor das igrejas do século XXI no terceiro milênio. Veja na luz das Escrituras Sagradas, Isaías 44, 26, Apocalipse 22, 16, Mateus 10, 40, 41, Lucas 10, 16, João 13, 19 e 20. O Senhor Jesus Cristo confirma toda esta mensagem que o porta-voz de Deus escreveu. O Senhor Jesus Cristo diz hoje para os ouvintes da mensagem do porta-voz de Deus: tudo que o meu porta-voz falou nesta mensagem, eu assino embaixo. Tudo que o meu porta-voz disse nesta mensagem tem a minha aprovação na terra e no céu. Quem ouviu o meu porta-voz está ouvindo a mim. Quem rejeitar a mensagem do meu porta-voz na terra, está rejeitando a mim, aqui na terra. Estou dizendo isto hoje para que quando tudo o que o meu porta-voz disse na sua mensagem estivesse cumprindo, vocês se lembrem que tudo o que o meu porta-voz escreveu nas suas mensagens tinha a aprovação de Deus e do Espírito de Cristo. Diz o Senhor Jesus Cristo para os ouvintes da nossa mensagem: um dia vocês vão saber que tudo o que o meu porta-voz falou é verdadeiro, sem hipocrisia. Os homens podem até dar sinal vermelho para as mensagens do meu porta-voz, mas eu, o seu Deus, a quem ele serve em espírito e em verdade, estou dando sinal verde para as suas mensagens. Este é o conselho revelado dos céus para os habitantes da terra no século XXI, terceiro milênio. Somos porta-voz de Deus na terra, dando o recado de Deus sem nos omitir. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. Assim seja, confirmado. Então Deus está no céu dizendo amém para a nossa mensagem. Os anjos no céu estão dizendo amém para a nossa mensagem. Mais uma vez, amém. Deus em Cristo seja louvado. É doutrina ou
naquele dia que eles vão dizer, antes o rei irão tremer, amargamente chorando. Jesus Cristo não tiver perdão de nós, e calar a sua voz e mandar a provação, mais da metade vai negar a sua fé. Muitos crentes vão até blasfemar da salvação. Porém aqueles que guardaram deste mundo vão sentir gozo profundo na gloriosa Sião. Enquanto os jovens se alistam para a guerra, os países que confiam no fuzil, os jovens salvos empunhando suas bíblias, anunciam o evangelho ao Brasil. Em momentos de angústia e desespero, a ciência ganha espaço sideral, as nações se defrontando cada dia na disputa da corrida espacial. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. As estações estão mudando os seus climas, o inverno está fazendo calor, e na época de chuva temos seca, eis a fome, eis a guerra, eis a dor. Ninguém mais se compreende neste mundo, só se fala em batalha nuclear, só se fala em política e dinheiro. Aqui fora a humanidade quer chegar. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. Terremotos abalando o mundo inteiro, aviões estão chocando em global. O terror tomou conta deste mundo, o comunismo já começa a dominar. Pais contra filhos, irmãos contra irmãos, sinais no céu e na terra o que se vê. Levantando os nossos olhos para o alto, nosso Cristo logo vai aparecer. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem.
a chama nunca se apagou, nem se apagará. Pela porta aberta, a liberta poderá entrar. Passando, vai se aproximando momentos finais. Se não prepararam até o presente, não triunfam mais. O nosso inimigo, que já foi vencido, perdeu o troféu. Essa história encerra ao chegarmos à terra que normalmente mel. Vem ardendo o dia da ira do Senhor, o grande dia muito tremendo para todo triste pecador, o dia da destruição, o dia de tristeza e dores. Nesse dia não haverá sorriso, é o dia de tristeza, é o dia do juízo. Trombetas, vozes de alaridos, gemidos, clamores, gritaria. Quando o Senhor fez a justiça e olhar do céu com grande ira, Ele ceifa os príncipes da terra, a maldição e a malícia. E quando o Senhor se levantar, a todos pesará a balança da justiça. Eis que virá o dia abrasador, o dia da vingança, o grande dia do Senhor. A todos que cometem o mal, a impiedade, o crime, a mentira, o terror, a crueldade, eles serão devorados pelo fogo abrasador. No dia da vingança, o grande dia do Senhor. Então os elementos aqui